Ecologia para você em 5 minutos, para você não errar mais no Enem. Hoje a gente vai trabalhar o tema de relações ecológicas. É um tema que sempre está no Enem e a forma como o Enem gosta de cobrar isso é o quê? Ele descreve uma determinada situação e te pergunta diretamente: a relação ecológica que classifica essa descrição é. Então é desse jeito, você tem que conhecer as relações ecológicas para saber como resolver essas questões. Ou o processo inverso, ele pode também te apresentar uma relação ecológica e te perguntar um exemplo. Então fica muito mais fácil quando você já tem o domínio sobre esses tipos de relações ecológicas e alguns exemplos básicos que a gente pode utilizar. Então, sem mais delongas, já vem comigo aqui para o nosso maravilhoso slide para eu já te mostrar como é que as coisas funcionam. Então, olha só, nós temos aqui duas realidades de relações ecológicas específicas. Nós temos as relações ecológicas intraespecíficas e as relações interespecíficas. Como é que a gente diferencia, professor? Rapidamente pense na sua escola. As relações intraespecíficas são aquelas que ocorrem entre você e os seus colegas de turma. Todos os indivíduos que estão numa turma podem ser referenciados ali como uns indivíduos da mesma espécie. Então imagina que na sua escola tem aí várias turmas por série. Então vamos lá, na segunda série do ensino médio você tem turma A, B e C. Beleza até aí? Tranquilo. Então a turma A é uma espécie, a turma B é outra espécie, a turma C é outra espécie. Dentro destas turmas, nós temos vários indivíduos da mesma espécie. Todas as relações que acontecem dentro desta sala são relações intraespecíficas. Ao passo que, quando a gente vai para aquele maravilhoso período na escola, onde todo mundo tem sim que perder aula. Por quê? Porque tem os jogos internos da escola, a gente começa a ver que as turmas começam a se enfrentar entre si em determinados esportes. Futebol, é forma time, masculino, feminino. Enfim, a turma A joga com a turma B, a turma A joga com a turma C. O quem ganhou mais vai para a final e assim por diante, fica lá com o terceirão. Enfim, essas relações que acontecem entre a turma A e a turma B dentro do período interclasse, olha, o próprio nome já está dizendo, os jogos internos da escola são geralmente chamados de interclasses. Por quê? São entre as classes diferentes. Então eu tenho espécies diferentes promovendo ali relações de competitividade entre si, no caso aí dos esportes, tá? Então as relações intraespecíficas são aquelas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie e aquelas que são interespecíficas, a semelhança dos interclasses, são entre indivíduos de espécies diferentes. Pegou a ideia? Agora que você pegou a ideia, a gente pode chegar aqui na possível classificação. Então, quais são as possíveis classificações que a gente tem aqui para as relações intraespecíficas? Nós temos dois pequenos grupos aqui para a gente usar como classificação. Nós temos as interações harmônicas e desarmônicas. Qual é a grande sacada aqui que você precisa ter? As interações harmônicas são aquelas que têm caráter positivo sem nenhum tipo de negativismo dentro dessa relação. Então ninguém sai perdendo nos cenários das relações harmônicas. Nas relações desarmônicas, por sua vez, a gente vai ter o papel contrário. Alguém sempre sai perdendo nessa história das relações desarmônicas, tá bom? Então tem alguém que vai sair com saldo negativo dessa bagaça, beleza? Então nas harmônicas só positivo, nas desarmônicas nós temos negativo também, principalmente, tá? Quando a gente olha para as intraespecíficas, nós temos dois tipos de relações harmônicas: a colônia e a sociedade, onde os indivíduos vão estar habitando um mesmo ambiente e vão estar promovendo ações que servem de ganho mútuo. No caso da colônia, tá? A colônia, cada indivíduo vive por si só, tá? Vai preferir a si mesmo, mas vai garantir algumas vantagens para quem está morando ali perto também. Então, o que é que a gente leva a essa consideração? Por conta dessa vantagem, a gente tem uma relação harmônica. Então, viver ali em agrupamentos vai ser algo vantajoso para quem está naquela colônia. Porém, não tem um grupo fazendo um trabalho, o grupo fazendo outro trabalho. Então, todo mundo faz tudo e cada um por si, mas o ajuntamento promove um ganho vantajoso. Então, esse é o princípio da colônia. Já a sociedade, ela tem um princípio parecido, que todo mundo também vai estar vivendo no mesmo ambiente. Essa vida em conjunto proporciona um ganho para todos, porém, na sociedade você tem divisão do trabalho, tá certo? Então, aqui neste caso, a gente tem a divisão do trabalho, beleza? Então, você tem um grupo fazendo a caça, o outro grupo fazendo a reprodução, o outro grupo fazendo a estrutura da colmeia, por exemplo. Então, você tem divisão de tarefas.
E isso é um padrão muito comum de relação ecológica em indivíduos ali, insetos himenópteros, como abelhas, como formigas, como cupins, né, como vespas, entre outros. Então, apesar da gente ver nos filmes que eles tratam ali o ajuntamento como colônia, se você já assistiu Vida de Inseto, fala colônia, você já assistiu Lucas, o Intruso no Formigueiro, né, vai falar sobre colônias, mas na verdade a relação ecológica que nós temos ali é uma sociedade, porque tem divisão de trabalho, tá? Nas relações desarmônicas, a gente tem aí papéis negativos porque alguém sempre morre nessa situação ou sai perdendo porque não consegue o objetivo. No caso do canibalismo, a gente vai ter a morte de um indivíduo. Então, o canibalismo é quando um indivíduo mata e come outro da mesma espécie. Geralmente isso acontece aí em algumas espécies, né? Como a espécie de louva-a-Deus, onde a fêmea acaba matando o macho depois da cópula. Em algumas espécies de aracnídeos também, de escorpiões, de aranhas, que a fêmea acaba predando o macho, né? Para se alimentar dele, para manter ali um aporte nutritivo após a cópula, para manutenção da prole que foi gerada a partir daquele processo de fecundação. Alguns outros animais acabam matando o macho, mas não come. Então aí não se configura como um canibalismo, tá? A competição vai ser uma relação desarmônica intrínseca à situação de espécies, de indivíduos da mesma espécie vivendo no mesmo ambiente. Por quê? Se eu vivo no mesmo ambiente e sou da mesma espécie, eu vou disputar os mesmos recursos. Então, nem todo mundo vai ganhar tudo, né? Eu vou disputar parceiros sexuais, um macho vai ter mais vantagem do que o outro, ele vai acabar conquistando a fêmea. Eu vou disputar alimento, algum macho vai poder perder ali a briga em questão de território, questão de recursos, enfim. A competição ela vai gerar perda de energia, então ela vai ser uma relação que traz aí um lado negativo para quem não conseguiu o objetivo. Esses são os 4 tipos de relações intraespecíficas. Quando a gente vai agora para as relações interespecíficas, tá certo? Quando a gente fala aí das relações que acabam acontecendo entre indivíduos de espécies diferentes, a gente tem algo um pouquinho diferente, tá? Então eu quero já trazer isso aqui para você. Olha só, as relações interespecíficas, assim como as intraespecíficas, podem ser harmônicas e desarmônicas, tá? Harmônicas quando a gente tem aí só positivo envolvido, tá? Então sempre tem alguém ganhando e ninguém perdendo, tá? Ou ela é mais zero ou ela é mais mais, sempre. Quando a gente vai para as harmônicas, a gente vai ter sim alguém que sai aí perdendo alguma coisa nessa história, beleza? Vamos aqui definir essas relações ecológicas. Olha, a protocooperação é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, onde eu tenho ganho mútuo para ambos os envolvidos. Então, todo mundo aqui sai ganhando, mais, mais. Aí a gente vai para frente e vê o mutualismo. O mutualismo também é uma relação de ganho mútuo entre os envolvidos de espécies diferentes. Só que qual é a diferença? O mutualismo é uma relação ecológica de ganho mútuo, onde o estabelecimento dessa relação ele é obrigatório, como líquens, que é um mutualismo entre algas e fungos. Se você tirar a alga do fungo, ela não sobrevive. Se você tirar o fungo da alga, ele também não sobrevive. Então, esse tipo de relação ecológica é obrigatório. A protocooperação tem ganho mútuo, mas se você desfizer essa relação, não tem prejuízo de morte ali para os indivíduos. Como, por exemplo, a gente vê lá o peixe-palhaço e a anêmona, tá? Então, ele tira vantagem de viver ali, fica protegidozinho. A anêmona ganha também um fator de alimento, porque o peixe pode levar coisas, né, para aquela região ali, onde a boca dela fica localizada. E se você tirar o peixe-palhaço da anêmona e a anêmona do peixe-palhaço, ambos sobrevivem. Então é uma relação de ganho mútuo, mas que não tem cunho obrigatório para a sobrevivência, tá? Então essa é a principal diferença entre mutualismo e protocooperação. O comensalismo é uma relação do tipo mais zero. Então, quando eu tenho um indivíduo que se beneficia de uma situação deixada por outro e o outro que deixou essa situação não sofre prejuízo nem benefício. É o que acontece com urubus que se alimentam dos restos deixados pelos leões ou pelos predadores em geral, tá? Então, é uma relação do tipo mais zero. O urubu tira vantagem, mas quem deixou a comida lá não tem benefício nem prejuízo. O inquilinismo também é uma relação do tipo mais zero, tá? Que é quando um indivíduo ele tira vantagem de moradia sobre o outro, mas sem beneficiar ou prejudicar esse outro que está fornecendo essa qualidade melhor de moradia. Como, por exemplo, algumas plantas que crescem sobre o tronco de outras plantas, somente com relação à posição. Elas não estão extraindo nada dessa planta, porque elas não são plantas parasitas, beleza? Então isso daí é inquilinismo, tranquilo? Não esquece. Então, relações todas com ganhos positivos ou benefício ou nada para o outro lado.
Quando a gente vai para as relações desarmônicas, a gente já vê um padrão um pouquinho diferente, né? Na predação, por exemplo, você tem um indivíduo, uma relação do tipo mais, menos, onde um indivíduo vai ser beneficiado, que é o predador, e a presa vai morrer, então ela vai sair perdendo, tá? Então não tem muita dificuldade aí. Mas o pressuposto para eu classificar uma relação como predação, precisa ter uma presa e precisa ter um predador, tá bom? Esse é o principal ponto. Uma variação da predação é a herbivoria. Por quê? No caso da herbivoria, um indivíduo vai se alimentar do outro. Só que não necessariamente o herbívoro mata a planta completamente. Então, por isso é um caso especial, né, de predação. Amensalismo é quando um indivíduo ele produz uma determinada substância ou um determinado componente que afeta outros indivíduos que crescem próximo a ele. Porém, isso não causa nenhum prejuízo ou benefício a ele, como por exemplo os fungos, né, Penicillium, que acabam produzindo substâncias que praticam antibiose e impedem que bactérias cresçam ali ao redor dele. Isso beneficia o fungo? Não, mas só mata as bactérias, tá? Então é uma relação que nós classificamos do tipo menos zero, porque alguém sai perdendo, mas o outro lado nem ganha nem perde, tá? O parasitismo vai ser uma relação do tipo mais menos, e aí você pode perguntar, professor, é igual a predação, então como é que eu vou saber diferenciar aqui? A diferença está em quem está envolvido. No caso da predação, um indivíduo mata e come outro. Então, é uma presa e um predador. No caso do parasitismo, eu tenho um indivíduo que retira o seu material nutritivo do outro, tá? Então, a gente tem aí um parasita e um hospedeiro. Então, veja que as classes são diferentes. E a competição é aquela história antiga do discurso da Dilma que ninguém entendeu até hoje, mas a gente consegue compreender que ela só estava explicando a competição entre indivíduos de espécies diferentes. Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. É uma relação do tipo menos-menos. Por quê? Quem está competindo está disputando um nicho ecológico. Por mais que vença a competição, vai estar perdendo energia para ganhar aquela competição. E vai precisar de um tempo de recuperação depois. Então sempre é negativo para os dois lados, por mais que ele vença a competição, beleza? Então nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder no caso da competição interespecífica, beleza? Então pegar aqui relações ecológicas, só o ouro aqui para você facilita na hora de resolver a prova? Com certeza. Então eu quero te dar um bônus aqui. Você pode resgatar 15 dias de graça da plataforma da mentoria e sair dessa aula aqui e já assistir o meu módulo de relações ecológicas. Para você pegar as listas de questão, você pegar todos os exemplos que eu trago lá e você sair daqui, nesse momento, em menos de 1 hora, com relações ecológicas perfeitamente gabaritável. Toda vez que cai uma questão, você vai lá e acerta. Então resgata esses 15 dias de acesso e já vai lá conferir essas aulas de graça, beleza? É o meu presente para você. Eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo, quando a gente vier conversar sobre um novo tema. Então, cheiro no coração, ama a biologia e até a próxima. Valeu!